pessoal, sejam bem-vindos ao podcast SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Léo Alencar, mas talvez vocês me conheçam na internet como Fit Batido, e hoje a gente vai bater um papo com dois grandes nomes, duas grandes figuras aí que eu tenho o prazer de chamar de amigos. O grande jornalista automotivo João Anacleto, já ele se apresenta, e o artista das celebridades, no melhor estilo caras, né, artistas de celebridades, o Miguel Cousani. João Anacleto, quem é você na fila da balada? Na fila da balada, ninguém. Mas para quem gosta de carro, conhece um pouquinho do meu trabalho. Eu sou jornalista automotivo desde 2002. Vou fazer 18 anos agora em setembro que eu trabalho com isso. Tenho 17 anos de janela aí. Tenho um canal de YouTube há 3 anos que chama A Roda. Tem 223 mil inscritos. E faço bastante coisa pelo Instagram também, misturando um pouco de entretenimento, algumas palhaçadas e bastante informação sobre as novidades que chegam no mercado. Miguel, sua deixa. Bom, meu nome é Miguel, mais conhecido como Tum My Car nas redes, né? Eu ilustro e basicamente o que o João Anacleto tem de carreira, eu tenho de idade e tô nessa vida de desenhar carros e ser estrela do Instagram faz uns 4 anos. Galera, chegou a hora da gente comprar um carro novo. E a gente lembra dos motorzões 4.1 do Opala, Diplomata, Landau, que era ali os carros dos nossos pais, dos nossos avós, depende aí da idade de você que está ouvindo. Aqueles Landau enormes, super eficientes, só que não, né? Mas isso tem ficado no passado, né? Os motores, eles têm ficado cada vez mais eficientes, o que significa que eles estão ficando também cada vez menores, né? Os consumidores brasileiros, eles têm comemorado aí a aposentadoria do e-Torque 1.8. A nova Toro acabou de sair com motor turbo, né? Então a galera comemorou demais essa mudança do motor. É um motor confiável, mas, enfim, é bem cansado, é bem antigo, né? Então tem uma série de questões sobre eficiência, modernidade, enfim. Próxima vítima aí dessa mudança tecnológica deve ser o próprio Renegade também, mas é termômetro de uma mudança que vem acontecendo no mercado brasileiro, né? Aos poucos, esses motores mais antigos, um pouco maiores, motores aspirados, motores de projetos aí que às vezes têm 10, 12, 15 anos de mercado, vêm sendo substituídos pelas alternativas mais eficientes, motores menores, com turbo e muito mais tecnologia para entregar mais potência com um menor gasto de combustível, né? Então, essa tendência vem tomando conta dos lançamentos e a gente já entendeu que isso é um caminho sem volta, né? Eu acho que daqui só para os elétricos, a gente não volta mais pro V8, pro V10, pro V12, isso daí eu acho que só quem tem suas Ferraris aí mais antigas vai poder curtir. Mas vamos começar pelo começo, eu vou puxar aqui do Anacleto, que faz parte aí desse panteão dos automotivos brasileiros. O Anacleto, quando vai para a cobertura de um carro, é quase uma Olimpíada. Só tem estrela. É Anacleto, é Barata, é só a galera ali que a gente bate palma aí há uns bons 10 anos. Mas fala pra gente, qual que é... Vou puxar para você, eu sei que você é jornalista, mas você sabe responder essa. Qual que é a diferença de um motor aspirado e um motor turbo? A diferença é a captação de ar, né? Quanto de ar vai para a câmara de combustão. Eu sei que vocês não gostam muito que entre num termo técnico, mas a gente tem que explicar um pouco de física, né? Quando você faz a combustão ali, você tem um pouco de combustível e um pouco de ar. Quanto mais ar couber na câmara de combustível, mais eficiente vai ser essa queima, mais força vai dar e mais torque, principalmente, vai dar. Então, o que a turbina faz é, em vez de ser uma captação natural pelo coletor do ar, você tem uma turbina, por isso que chama turbocompressor, né? Ela tem alguns detalhes por dentro que comprimem o ar e faz com que, dentro da mesma câmara, caibam mais átomos de ar. E aí a explosão fica melhor. Então você, com o mesmo tanto de combustível, você consegue ter mais força, às vezes nem sempre mais potência, mas sempre mais torque.
Aulas. Olha só, o Miguel ele tá aqui hoje na cota, gente, de dono de carro turbo, viu? Foi só por isso que eu chamei ele. Já a gente entra nesse mérito da discussão. De cabeça, vocês conseguem lembrar quais foram os primeiros modelos a popularizar e democratizar o turbo no Brasil? Eu sei que o não, né? E aí salve @UnoStreets, eu sei que o Uno Turbo ele foi o primeiro brasileiro produzido realmente em solo brasileiro, né? Com motor turbo. Mas vocês conseguem lembrar assim, quais foram os primeiros modelos que realmente começaram a popularizar? Porque o Uno Turbo ele não era exatamente um carro de grande produção, ele não era exatamente um carro popular, né? Vocês sabem, assim, de cabeça, principalmente você, Anacleto, que está nessa estrada há mais tempo, você lembra o que é que foi assim que bombou primeiro de turbo? O primeiro mesmo foi o Uno Turbo, mas foi o que você falou, de popular não tinha nada. O segundo foi o Tempra Turbo, né? Que também de popular não tinha nada. O primeiro carro que eu me lembro, que era um pouco mais acessível, mais Maré, né? Veio o Maré, mas também não era nada acessível, custava quase tanto quanto o Ômega. O Ômega não, nem era mais o Ômega na época. Ele era um dos carros mais caros do Brasil. O primeiro carro turbo que chegou numa categoria que poderia ser considerada acessível, mas não era muito, foi o Gol 1016 válvulas turbo. Foi o primeiro carro compacto que você via assim, mais gente que não era tão abastada na época, já na geração, foi o Gol G3, logo depois do Bolinha, né? Uhum. Que foi o primeiro carro que eu me lembro, não tão caro, mas era caro até para a época, mas não tão caro, que tinha motor turbo. Eu acho que depois disso, então, foi o quê? Foram os T-Jet da Fiat? Sim. O ponto T-Jet. Mas também não eram populares, né? Mas era, vamos dizer aqui, vamos usar o popular no sentido do pop, né? De maneira leiga comum, digamos assim, né? Era pop, né? O ponto T-Jet foi o carro de desejo aí, de muita gente que tá ouvindo, né? Então, seja o primeiro, seja a segunda geração, acabava sendo comum. E eu acho que depois, assim, eu vou ser bem leigo aqui, aí a galera depois me corrija nos comentários, mas eu acho que depois veio o quê? Os THP 308, os primeiros Mini Cooper, os primeiros DS3, aquela leva ali entre 2009 e 2011, eu acho que foi quando ficou bem mais comum, né? E Jetta, né? O próprio Jetta, então... Acho que foi nessa época, né? E aí Não são populares, mas que disseminaram a palavra do turbo, né? Vamos dizer que são mais comuns, né? E hoje em dia são os mais acessíveis, na verdade, que são os DS3, os Mini e os Jetta são acho que os turbo mais acessíveis e mais confiáveis, digamos, porque acha muito carro turbo barato, mas pode explodir na sua mão. Para mim, o carro que finca a bandeira do motor turbo para as massas é o Up. Ah, com certeza. Sem dúvida. Porque o Up TSI, ele não era exatamente o modelo de entrada, porque o Gol sempre foi mais barato de fazer, né? Ele era um pouquinho mais caro que o Gol. Mas ele é o primeiro carro que você, sem engano, você via em todas as esquinas do Brasil algum deles passar. Então, acho que o brasileiro, em geral, começou a entender o que o motor turbo era de eficiência de consumo com o Up TSI. Porque não era um carro top, turbo e tal, que tinha uma pegada esportiva. Não, era um carro comum que, por acaso, tinha uma turbina para auxiliar no consumo e auxiliar no desempenho mínimo, digamos. E ele tinha o turbo na versão intermediária, coisa que outros carros não têm. Sim. O THP sempre foi o topo de linha, o T-Jet sempre foi o topo de linha. O primeiro TSI que houve numa versão intermediária foi com o Up. Uhum. Então você pagava, sei lá, 5, 6 mil a mais na época do lançamento, né? Na época do lançamento a gente até fez uma capa com um arco-íris, assim, uma reportagem do Up TSI com um arco-íris assim, ó, pra falar assim, ó, o turbo chegou, você vai ter que eliminar os seus preconceitos. E aí, o Up foi isso mesmo, todo mundo que andou, eu fiquei com o carro uns 10 dias no lançamento, todo mundo que eu pus pra andar ficou indignado, porque falou assim, anda demais e quanto custa? Era o preço, sei lá, era 52 mil ou 48 mil e o aspirado era 44. Não fazia nem sentido, né? É uma diferença ínfima de preço, ínfima não, né? 10% não é ínfimo, mas era uma diferença pequena de preço para você ter acesso a uma tecnologia que você só ia ter em carros muito mais caros, né? Uhum. Eu vou até comprar uma briga aqui e o turbo no Up, ele não chegou com um apelo esportivo, né? Exatamente. O Up, como um turbo, ele tinha um apelo de que, olha, tecnologia, um projeto europeu, tá alinhado com os lançamentos na Europa, é eficiente, é meio ambiente, etc., aquela parada toda, e por
não vou dizer coincidência, né? Mas por acaso entregavam uma performance acima da média. Então talvez o Up fosse um carro que pessoas estavam comprando ali desavisadas, sem nem fazer ideia de que é turbo, que é aspirado, comprava porque era um modelo que estava ali meio que de entrada, bonitinho, engraçadinho, parece aquele potezinho de sorvete, né? E acabou realmente popularizando. Mas, puxando aqui, eu já meio que dei a dica, né? O Up era um projeto europeu. Internacionalmente, assim, vocês conseguem lembrar o que começou, o que lançou essas tendências? Se o downsize começou nos grandes esportivos ou se ele começou em algum city car europeu? Vocês conseguem puxar isso de memória também? Na verdade, todo mundo acha que é europeu o negócio, né? Mas eu andei dando uma pesquisada. Os primeiros motores turbo em carros, digamos, eram até mais populares, por incrível que pareça, surgiram nos Estados Unidos, com o Corvair. Nossa. Que fez muito sucesso no começo, mas depois ele começava a pegar fogo. Era um sedã com motor traseiro, e aí ele ganhou uma versão turbo. E você vê, né? Os americanos que falam que nada substitui as polegadas cúbicas foram os primeiros. Mas o que eu lembro mesmo, assim, que até quando chegou no Brasil, os primeiros carros turbo que vieram com tecnologia de ponta tal foram os Volvo. Os Volvo são muito comemorados na Europa, principalmente na Inglaterra tal, justamente porque não fazia só versões esportivas de carros turbo. Fazia sedã, fazia perua, e na minha cabeça, na minha memória infantil, de juventude assim, eu lembro muito dos Volvo 850T e também depois os Audi, né? Os Audi também, obviamente, desde do expertise do rally ali, eles vieram. Mas os europeus fazem isso muito porque nos últimos 30 anos tiveram que estabeleceram novas leis de emissões de poluentes, né? E também porque eles sempre tiveram muito motor turbo diesel, então essa cultura do turbo está mais presente com os europeus, mas acho que a primeira aplicação foi com os americanos. Boa, bacana. É legal ver essa evolução do mercado, né? E às vezes a gente que é consumidor que está na ponta, simplesmente usa, não para pensar muito nisso, né? Eu acho que uma coisa que foi muito importante dos motores TSI, da linha TSI da Volkswagen, foi justamente essa popularização. Trazer para a pessoa do dia a dia o que é o motor turbo, né? O motor turbo ele é muito envolto ainda em muito mito, dá mais manutenção, não dá, consome mais, não consome, é mais óleo, menos óleo, aquela coisa toda. E ainda tem um pouco dessa mística até em cima dos próprios TSI, em cima do próprio Up, né? Tem muita gente que fala que é bomba, que daqui mais 1 ano, 2, 3, quando esses carros vão batendo ali uma quilometragem mais elevada, começa a dar problema ou não. Então ainda tem muito dessa mística, né? Mas eu também fiz o meu dever de casa para trazer aqui de uma maneira um pouco mais leiga o que de fato é um motor turbo em diferença do aspirado, né? O Anacleto já explicou um pouquinho no começo, mas não tem nenhum manjador de mecânica aqui. Os manjadores de mecânica tiveram em outros episódios, vocês vão ter a oportunidade de ver. Nós somos os apreciadores de mecânica, na verdade. A gente fica no YouTube acompanhando os lançamentos automotivos, né? A gente só repete o que o Anacleto fala, né, Miguel? A gente aprende com ele e replica depois, né, lá no Instagram, por aí na internet. Eu tava dando uma lida, né, e a primeira coisa que eu já, de cara, né, a gente fala muito de litragem de motor, né? E eu achei engraçado porque em algum momento eu tinha esquecido que essa questão da litragem, né, está muito mais ligada ao volume da mistura do gás com o combustível do que necessariamente a litragem de litros. Não é que tem litros e litros de gasolina dentro do motor, não é isso. É a mistura é o famoso gás combustível, né? O ar com a gasolina, isso entra lá no motor e vai passar pela combustão, vai gerar, enfim, toda a movimentação do motor e etc, etc. A gente não vai entrar nessa questão, mas a grande diferença é isso, né? O Anacleto comentou. No motor aspirado, o ar entra no carro naturalmente, pela velocidade, tem lá o filtro de ar, tem toda aquela parte do motor por ali. Se você fez uma revisão ou outra na sua vida, você já trocou esse filtro e é para isso que ele serve, né? Para filtrar esse ar que está entrando lá no motor depois. E no motor turbo, a gente tem a turbina. Tem toda aquela física de um lado ar quente, de um lado ar frio, etc. Roda aqui, roda acolá, comprime o ar e faz com que, como o Anacleto falou, entre mais ar, só que de maneira comprimida, lá onde ele vai ser queimado junto com a gasolina. E o que eu estava lendo, e o que eu achei interessante,
é que isso não anda sozinho, né? Esses motores mais modernos, eles não só têm a turbina, porque isso muita gente já faz há muito tempo. A gente acompanha aí o Mojove pega o APzão lá, bota uma turbina e vai lá andar de AP Turbo, né? Às vezes dá até... Não vamos brincar com o Mojove não, né? O Mojove participou de um episódio, então ele é de casa. E não é só a turbina, mas existe toda uma engenharia que permite que o carro não só, beleza, tenha a turbina, mas que ele também funcione com misturas de ar e combustível um pouco mais pobres. Então ele funciona cada vez com mais ar e menos gasolina. Não estou dizendo que funciona com menos gasolina, com pouco gasolina. Mas esse equilíbrio entre ar comprimido e o combustível vai sendo cada vez mais esticado para que a mistura seja cada vez mais pobre e ele seja cada vez mais eficiente. Então, não é só a turbina, existem muitas outras coisas, existe todo um projeto por trás que vai, digamos assim, contribuindo para o resultado final. Mas é basicamente isso, né, Anacleto? O motor turbo, ele acaba sendo mais eficiente porque acaba tendo essa mais eficiente e mais potente devidas às proporções por causa dessa queima mais eficiente. Ele está queimando mais ar e acaba sendo mais potente. É isso ou eu estou falando besteira? Tem também isso, tem também a questão de que, você até falou de manutenção e tal, as pessoas falam que quebra mais porque normalmente um carro turbo tem mais peças, né? Tem mais periféricos. Você vai ter ali, em alguns casos, um radiador a mais, um radiador de óleo, você vai ter a própria turbina, você vai ter um coletor diferente. Tem casos que, no caso agora da eficiência que você falou, tem muito a ver com a alimentação, né? Então tem carros que têm injeção direta e indireta de combustível justamente para esses momentos. No momento que você não precisa de muito combustível, que você está em carga baixa de acelerador, ele coloca menos combustível lá. E quando você precisa de muito combustível, vai um nível de injeção que não deixa com que o motor fique gordo demais. Então até nas cargas mais altas, quando você acelera mais, que você precisa mais de combustível, essa dosagem é melhor calculada. E é isso com que faz o carro ser mais econômico em todas as circunstâncias. Então, assim, existe esse mito, né? Não vou dizer falácia, que eu acho que falácia é uma palavra pesada, mas é mais caro porque é mais moderno. É porque tem mais componentes. Mais componentes eletrônicos, né? Enfim, tem bastante coisa diferente. O que eu ia falar, óbvio, novamente o Janacletos pode nos informar melhor, mas eu acredito, e pelo menos dos modelos antigos, o meu carro, por exemplo, agora tem 10 anos. Qual o seu carro, Miguel? Apresenta ele para a audiência. Eu tenho um Mini, é uma edição especial, né? Digamos, é um Mini John Cooper Works. Então ele é um motor 1.6 com uma turbininha ali para auxiliar, né, na economia, digamos. Para auxiliar na economia. É isso que você fala para sua avó, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Como é um carro antigo, então... Antigo, é horrível dizer isso, mas agora ficou antigo. Mas né? Ele não está tão adaptado para uma gasolina que, no Brasil, é diferente, digamos, dos outros países, né? Então, ele precisa de uma gasolina de boa qualidade. Então, é muito importante, agora que esses motores turbos estão disseminados, né? Porque você vai ver um carro zero hoje, a Compass, por exemplo, é 1.3 turbo, vários carros turbos, que é um público de pessoas comuns, né? Que não vão abastecer num posto só, que às vezes não tem uma manutenção regrada em dia e tal. Não sei o quanto que esses motores evoluíram para aceitar qualquer tipo de gasolina, ou se você realmente precisa hoje ficar prestando atenção que tipo de gasolina que você vai usar, que tipo de posto, qual que é a bandeira, quem que fornece esse combustível, né? É sempre muito importante. Eu, pelo menos, olho nesse aspecto. Então, não sei se o público comum vai precisar também ficar muito esperto com isso. Beleza, acabou de sair o Compass Turbo aí. Afinal, né, o tiozão que tá lá comprando o Compass, vai rodar com a família, ele precisa realmente estar preocupado com a gasolina? Como que tá isso hoje? O grande problema da gasolina que a gente tem, às vezes, é que, às vezes, a mistura que é permitida, aquele percentual, como o etanol é mais barato, as pessoas põem um pouquinho mais. Mas no caso desses motores novos, eles são flex. Então, isso não vai causar tanto sofrimento. O problema, em alguns casos, e você faz muito certo em fazer isso, ô Miguel, porque há 10 anos a mistura que vinha de etanol na gasolina era menor do que hoje. E o seu carro foi tropicalizado para poder rodar aqui com aquela mistura. E
se eu não me engano, de 2013 ou 2014 para cá, aumentou o percentual de etanol na gasolina até para a gasolina ficar mais barata. Então, a sua tropicalização precisava ter um remanejamento, Sim. vamos dizer assim, de software. E eu não sei se teve, não tenho essa informação. Mas para esses modelos novos que já são flex, a exceção de for algum solvente ou uma gasolina misturada com alguma outra coisa, obviamente você sempre vai ter que procurar um posto de sua confiança. Mas não precisa ser tão chato, né? Isso, porque sendo flex, você pode pôr a mistura que for lá que a central eletrônica vai ler, né? A gente teve aquele caso quando lançou o Onix lá no Maranhão, que o carro pegou fogo, vocês lembram? Sim, opa! Então, aí a perícia que foi feita diz que o combustível era muito ruim. Caramba! E que todas as luzes acenderam e ele não parou. Falou, tô com um carro novo, não vou parar não. E aí ele foi embora, até que em um determinado momento travou um pistão, alguma coisa, bateu para baixo, pegou na parte de baixo do motor, vazou o óleo, o carro estava quente. O Maranhão não é especificamente um estado muito frio. Muito geladinho. Tudo muito quente, né? Eu já fui para lá algumas vezes, aliás, adoro lá. E aí estava tudo muito quente e fogo no óleo é bem difícil de você controlar, né? Tanto quanto no combustível. Mas no óleo, quem faz churrasco em casa e acende com guardanapo sabe que quando pega aquele fogo, não para mais, né? Então é isso. O combustível, na verdade, é o oxigênio do carro, né? Sim. Costumo falar que o óleo é o sangue e o combustível é o oxigênio. Se você estiver respirando um ar poluído, você não consegue ficar muito tempo saudável. Então, é sempre bom você procurar, entre aspas, ar puro para o seu carro, né? Uhum. Eu acho que esse ponto é bacana e tem um parêntese bacana aqui para a gente fazer, né? A gente acabou de falar aí de um Mini Cooper 2010, né, Miguel? 2011, por favor. 2010, 2011, aí vira 2011, né? Tá bom. Então a gente tem do lado o Mini JCW 2011, quase 200 cavalos, aquela coisa toda. E do outro lado a gente tem o Onix, né? O Anacleto acabou de comentar do próprio Onix, que está aí, enfim, enfrentando alguns problemas de produção por conta do período que a gente está vivendo, mas que, em teoria, é um motor turbo, é um lançamento aí. É recente, né? Lançamento, acho que tem um ano e pouco aí no mercado. E vinha com tudo para ser, sei lá, primeiro mais vendido nos rankings. Mas, enfim, problemas de montagem, enfim, problemas de peça, etc. Então, está enfrentando essa questão. O parêntese aqui tem duas situações, né? Tem um motor óbvio que tem a questão do carro preparado, que tem um motor turbo por fora, né? Mas isso é conversa para o Mojove. Mas dentro da questão de motores turbo de fábrica, a gente tem os carros mais antigos e os carros mais novos. Beleza, a gente está falando de 10 anos. Olha quanto que um telefone, um smartphone evoluiu em 10 anos. Os motores podem não ser atualizados anualmente, mas é claro que já veio geração nova de Mini Cooper, por exemplo, já é outra tecnologia, já é muita coisa diferente. Então, esses carros mais antigos, né, e aí a turma do Mini, do DS3, a turma do 308 THP, essa galera toda, esses carros estão começando a ficar super acessíveis. Então, é sempre importante ter uma atenção maior, tanto pelo perfil do dono, né? Eu já andei com o Miguel em São Paulo, de Mini, e assim, às vezes o dono é um pouco mais emocionado. O acelerador escapa. Tem esse problema. Exato. Então tem que ter todo aquele cuidado, né? Então, esses carros têm um perfil de dono que merece um pouco de atenção, e fora o tempo mesmo, essa questão de mistura de combustível, nem sempre é atualizada, aquela coisa toda. Hoje em dia, Miguel, como que tem sido a manutenção do Mini pra gente, enfim, fazer um pouco de curiosidade? Você tá com um carro aí eu vou continuar repetindo porque eu vi a sua cara, eu vi que machuca. Você tá com um carro de 10 anos já, né, 10 cara? anos. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Como que tem sido? Assim, um carro turbo antigo requer uma manutenção em dia e, assim, muitas vezes não é barato. E não adianta economizar, não adianta fazer gambiarra, porque não vai funcionar. O motor tem que ser muito bem cuidado, então, todo dia que eu ligo, deixo esquentando um pouco, não saio direto com o carro, não passo de 3.000 RPM por um certo período de tempo até o carro tá quentinho ali, tá na temperatura correta para poder andar. São cuidados que evitam com que, principalmente você, jovem, que está ouvindo esse podcast e gostaria de ter um carro turbo e quer se aventurar aí, cara, trocar óleo a cada 5.000 quilômetros, ficar muito esperto com a manutenção, tudo em dia, achar um bom mecânico. Não adianta você, aquele amigo do meu pai que tem um... Não, vai numa mecânica de confiança, que tenha todos os aparatos. Também é uma questão
para os novos carros turbo, óbvio que todo mundo evolui junto com a evolução, né? A tecnologia evolui, todo mundo tem que evoluir junto para correr atrás. Então, também, esses carros novos turbos, não dá para se levar em qualquer lugar. O cara que mexe em Gol, às vezes não vai ter a ferramenta necessária para mexer numa tracker turbo, que às vezes tem um aparato diferente, você tem que conectar uma parte eletrônica pelo OBD ali para entender o que o motor precisa, e um carro a carburador, por exemplo, não precisa de nada disso, entendeu? Mas é uma manutenção dura, embora eu não tenha precisado fazer nada no carro, mas, enfim, carros antigos também tem a parte de pressurização do carro turbo também. As mangueiras vão ressecando. Pode ressecar. Então, tem a parte de admissão do ar, que também precisa ser observada, mas, cara, você sabendo o que está fazendo, é difícil saber o que está fazendo, né? Mas você sabendo o que está fazendo, cuidando bem do seu automóvel, é possível sim ter um carro mais antigo turbo. E acredito que mesmo o seu pai que vai trocar num carro que é turbo, ou sua mãe que vai trocar num carro que é turbo, eu acredito que é bom ter certos cuidados. Então, ligar e não sair com o carro, procurar um posto que você saiba que tem uma gasolina boa, que você pode confiar, para não ter problemas e dores de cabeça no futuro, que talvez não necessariamente você teria num carro aspirado. Digo, não turbo, né? Uma coisa que eu li realmente é isso, né? Porque como a questão da mistura de ar e combustível vai ficando cada vez mais rara, né? Cada vez mais pobre, o combustível acaba tendo cada vez mais um papel mais importante, né? Cada vez menos combustível na mistura, então o carro às vezes acaba ficando um pouco mais suscetível. E a gente sabe que no nosso mercado, né, a gente tem um fenômeno do etanol aqui que é bem forte no Brasil, por conta da própria característica do país, o desenvolvimento nacional da nossa indústria de combustíveis permitiu isso, e ele acaba sendo sempre um fator, né? Então, esses carros que não são flex, como o seu, né? Tem toda essa questão com a mistura do combustível, mas a tendência é que, tá vindo aí Toro, veio Compass, já vem Renegade. Eu tava vendo outro dia a lista da Finabrave sobre os mais vendidos, eu acho que do top 5, cara, só o Renegade ainda não... Beleza, o Renegade tem o turbo diesel, mas turbo diesel acho que já é bem mais comum, né? Mas eu acho que dos 5, dos que são movidos a gasolina, acho que quase todos têm uma versão a gasolina, uma versão a turbo. Uhum. HB20, hoje em dia a gente já tem turbo, Onix já tem turbo, Compass, Toro... O Argo não tem. O Argo não tem, o HGT ele tinha 1.8zão e-torque, né? Era? Sim. Não tem nenhum Mob, né? Porque, se eu não me engano, entre os 5 primeiros estava Argo e Mob, né? Os dois não tem. Mas vale lembrar que o ano passado o carro mais vendido do Brasil foi o Onix, e foi a primeira vez na história do Brasil que o primeiro carro tinha mais de 50% das versões vendidas turbo, né? Isso já mostra uma mudança de comportamento completa de quem está comprando. Uma evolução do nosso mercado, né? Cara, eu lembro, a galera fala muito de carro turbo, eu lembro que quando eu fui comprar, não vou dizer que o meu primeiro carro, mas o segundo carro da família, eu gostava muito do C3 bolinha. Ana Clara, você sabe que eu tenho um gosto por carros mais diferentes, né? Bem peculiar. Fiz um 500, que queria um C3 bolinha, sou doido para ter um Mini Cooper ainda. Esse foi o melhor C3, aliás. Mas tinha muito uma questão na época que era assim, todo vendedor falava, né? O C3 francês, direção elétrica, é bomba. Antigamente se dizia a mesma coisa da direção hidráulica, se dizia a mesma coisa da injeção, né, da mudança do carburador. Então, assim, a galera às vezes é muito resistente com essas coisas novas que vão chegando no mercado. E o turbo ainda enfrenta um pouco disso, né? Então, é um pouco de ver para crer, ver esses ups e esses Onix inundarem aí o mercado e se acostumar com essa ideia. E óbvio, né? Quanto mais carro turbo a gente tem no mercado, mais isso vai puxando o quê? Os profissionais, os mecânicos, as oficinas, porque isso vai ficando cada vez mais comum. Exatamente. Então, hoje em dia, eu vou dizer de maneira grosseira, né? Qualquer lugar mexe no motor TSI. A gente tem TSI hoje no Up, no Golf, no Polo, no Tiguan, no T-Cross, no Nivus, a linha toda já tem, embora não seja o mesmo motor,
você acaba tendo maquinário, tendo as peças, tendo conhecimento básico, então acaba evoluindo tudo, então isso é muito importante para se ter em conta, e é um caminho sem volta. Eu acho que o próximo passo agora são os híbridos mesmo, né? Então é chegando aí esses carros que vão vir com meio combustão, meio, né? A gente tem, por exemplo, agora chegou o Corolão, né? O Corolla Cross. Corolla Cross, o famoso Corolão. Tem a versão... E o Corolla híbrido também. E agora temos o Mini Cooper, né? 100% elétrico. Esse Mini Cooper 100% elétrico é bem interessante, porque ele tem a bateria, não tem muita autonomia quanto um Zoe ou quanto outros elétricos que tem no mercado aí. Ele tem um esquema de baterias que são 12 células separadas. Então, se, por exemplo, queimou uma bateria, ele vai diminuir sua autonomia, você troca ela por outra. Você não precisa trocar todo o conjunto de baterias. Então, nessa questão de manutenção, os elétricos também estão evoluindo. Apesar de que, para carregar, é bem... Até aqui em São Paulo, que devia ter mais. Eu que moro do lado de cá do Rio, né? Não do lado de lá do Rio. Tenho muita dificuldade de achar postos para reabastecimento. E outra coisa que vocês falaram que é bem interessante, eu fico bem indignado quando eu vejo um mecânico falando que motor 3 cilindros turbo é bomba, tal, no futuro, porque tem uma polia desbalanceada, justamente para evitar que a vibração seja ainda maior, e porque também tem o turbo. É exatamente o que você falou, Léo, o mesmo papo da injeção eletrônica. É isso. O cara falava assim, eletrônica, como que eu vou ver isso? Como eu vou pôr um computador no carro? Falava-se muito disso, de central, de ECU, né? Tanto de transmissão quanto de motor. E você vê que hoje qualquer oficina, qualquer portinha de oficina que seja minimamente adaptada, que o cara tem um celular, ele tem um computadorzinho ali para passar um scanner. Então, isso tudo aí é questão de tempo. Gente que fica muito alarmista aí com essa coisa da manutenção de turbo, ainda mais com 3 cilindros. Fiquem tranquilos, porque o profissional brasileiro é muito esperto, as informações estão em toda parte, e em 3, 4 anos a oficina da esquina da sua casa vai mexer nisso, como hoje mexe em qualquer carro aspirado. Tem os dois tipos de profissional, né? O profissional que fala assim, mas como é que isso aí vai dar mal pau, não sei o quê, e o profissional que vai atrás, que vai resolver a treta do cliente, e que é esse que você tem que procurar. Tudo que é mecânico tem conserto. É isso. Exato. Então, hoje em dia, o mecânico tem que ter lá a caixinha de ferramenta dele, e o notebook, e o scanner, não tem por onde correr. Não, e outra, o scanner não tem um preço tão absurdo que você não possa ter em casa, inclusive. Exato. Tem muitos modelos acessíveis. A galera comprava muito o scannerzinho OBD do 500 para mexer, para ver estatística, para ver coisa do carro. E nem era um carro modernão, não, né? O meu 500 era 2011, 2012, né? Então, e nem era turbo, e nem nada. É só um exemplo de como, independente do turbo, as coisas vão evoluindo. E é engraçado porque, na contramão dos grandes lançamentos do ano, eu vou trazer como grande a Toro e o Compass, né? O grupo aí Stellantis, que trouxe esses motores turbo. A Toyota bateu o pé e falou, não, o Corolão, beleza, tem o híbrido, mas o Corolla Cross, a versão base, digamos assim, é um motorzão aspirado 1.8. Então, ainda existe uma certa resistência, né? Então, é um mercado que ainda vai disputar espaço um tempo. O carro aspirado não tá de maneira nenhuma morto, decretado o fim, mas a tendência é que os lançamentos mais populares acabem realmente vindo com turbo, popularizem isso, emitam menos gases poluentes, muitas vezes a gente esquece disso, mas é um fator também. Então, muito embora a galera do clube do Mini Cooper remova tudo que é de catalisador e filtro e a coisa toda para fazer os pipocos e ferrar com o trabalho dos engenheiros, ainda é um fator muito importante, né? Redução de emissão, menos custo, né? Querendo ou não, gasta um pouquinho menos de combustível. E se não gasta menos, pelo menos é um pouco mais eficiente, anda mais. A própria Toro passou por um pouco disso, né? Eu vi num canal no YouTube, a roda, ela não é necessariamente mais econômica, mas pelo menos ela anda mais, né? Como que foi? Você curtiu? O que foi que você achou da diferença entre a Flex e a Turbo, né, cara? É brutal, né? Apesar dos números de consumo estarem parecidos, apesar que na estrada foi bem melhor, né, do que a antecessora. Mas o problema aí é o seguinte, aí é uma questão mais da física, né? O carro é muito pesado, a Toro é muito pesada. Não tem como ela ser muito econômica, porque se ela for muito econômica, ela vai andar menos do que a 1.8 andava.
e se ela andar bem, ela vai precisar de muito combustível para mover aquela massa, né? Então, para mim, o resultado ficou mega satisfatório. É outro carro para andar perto da 1.8, né? E me arrisco a dizer, eu que sou, vocês me acompanham lá, eu sou um fã de carros turbo diesel, carros entre aspas, né? Porque aqui não podemos carros utilitários turbo diesel. Eu me arrisco a dizer que ela tá mais legal de andar do que a 2.0 turbo diesel. Olha só, olha só. Eu já decidi que eu não vou fazer test drive nem no Compass, nem na Toro, porque eu acabei. Eu paguei a 5ª parcela agora do meu Renegade Flex e eu não quero conhecer o outro lado da moeda. Porque eu só dirigi carro turbo na minha vida fazendo test drive, né? Então, eu já decidi que eu não vou, não importa o quanto a galera peça lá no Instagram, Léo, vai dirigir o Compass. Eu não quero sofrer com esse provar do que é bom e depois chegar em casa e vocês sabem como é, né? Tem que apertar o botão esporte toda a vida que eu ligar o carro. Como eu estava contando para vocês, dirigi um motor V8 biturbo esses dias que me desanimou de tudo que existe sobre rodas. Então, assim, muito perigoso, diria. Não pode, cara. Tem umas experiências que a gente não pode ter. É complicado. Meus jovens, estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa. Eu queria deixar a oportunidade para vocês falarem onde que a audiência pode encontrar e acompanhar o trabalho de vocês. Fala aí, Anacleto, onde que a galera pode ver você e suas aventuras no meio automotivo? Bom, no dia a dia vai ver lá no @Janacletos, JANACLETOS, no Instagram. E 2 vezes por semana, pelo menos, mais ou menos 2 vezes por semana, às vezes 3, não tenho muita organização para isso. Os inimigos do algoritmo. Vai ver lá no www.youtube.com/ARodaTV, ou se digitar no YouTube só A Roda, já vai vir lá um loginho preto escrito A Roda em branco dentro, que eu espero um dia seja bem melhorado pelo nosso amigo Miguel. Opa! Vamos ver o que a gente pode olha aí fazer. As conexões. E você, Miguel, onde que a gente encomenda um desenho maneiro? Bom, eu estou apenas no Instagram, @ToonMyCar, TONMYCAR. Cola lá, eu tenho desenhos bacanas. Mesmo que você não vai encomendar um desenho, eu mostro do processo, mostro minhas ilustrações, é legal acompanhar. Pô, então, graças aos nossos 2 participantes, a gente entendeu hoje. No final das contas, o motor turbo dadas as devidas proporções, sobre ter um pouco mais de potência, um pouco mais de torque, um pouco menos de consumo de combustível e muito mais tecnologia para emitir menos gases e para entregar também um pouco mais de confiabilidade nos projetos desses novos lançamentos que vem aí, aos poucos chegando no nosso mercado. Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!